Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula, aula 10, princípio de Pascal e princípio de Arquimedes. Vamos começar falando sobre o princípio de Pascal. Pela lei de Stevin, que vimos anteriormente, em aulas anteriores, vimos que a diferença de pressão entre dois pontos em um líquido homogêneo em equilíbrio é constante. Ou seja, se eu pegar, vamos dizer assim, um vaso com água e observar a pressão no fundo e a pressão em cima, essa diferença de pressão, digamos que esse litro tem 20 centímetros de altura, essa diferença de pressão entre esses dois pontos que estão uma distância de 20 centímetros, ela é constante e vai depender apenas do desnível entre esse ponto lá embaixo e o ponto em cima. Portanto, se produzirmos uma variação de pressão num ponto de um líquido em equilíbrio, essa variação se transmite a todo o líquido, ou seja, todos os pontos sofrem a mesma variação de pressão. Esse exemplo é utilizado, por exemplo, na pasta de dente. Como é que você consegue tirar essa pasta de dente dentro do tubo? Você aperta na parte de baixo, aquela pressão que você exerceu na parte de baixo é transmitida para toda a pasta e para o frasco, e isso permite que a parte de cima também seja pressionada e assim ela saia do recipiente. Outro exemplo, essa técnica também é utilizada no desengasgamento de pessoas, e isso também é o mesmo princípio. Você exerce uma pressão ali próximo do estômago da pessoa, fazendo com que aquela pressão seja exercida em todo o trato digestório, principalmente na parte superior, e a pessoa assim vai ser desengasgada. E isso já aconteceu com o meu filho. Ele acabou engolindo algo e a mãe dele ficou bem desesperada e aí falou o que aconteceu. Eu na hora já vi o que estava acontecendo e fiz isso, e essa técnica funciona assim. Ele desengasgou na hora, aqui utilizando o princípio de Pascal, que a pressão exercida em um determinado ponto, ela é transmitida para os outros pontos, e no caso tanto da pasta de dente como no caso de uma pessoa engasgada. Esse mesmo princípio ele pode ser utilizado no macaco hidráulico. Então, no princípio de Pascal nós temos uma variação de pressão aplicada em um fluido incompressível é inteiramente transmitido para toda a porção do fluido e para as paredes do recipiente. Um exemplo, nós temos o elevador ou o macaco hidráulico. Nesse elevador nós temos a pressão de entrada é igual à pressão de saída. Mas quem é a pressão de entrada? A pressão de entrada nós vimos como calcular a pressão, e a pressão é força sobre área, ou seja, é a força de entrada sobre a área de entrada. Observe que eu tenho uma força aqui e tenho uma área aqui desse pistão, então vai ser a força sobre a área de entrada. E essa força sobre a área de entrada vai ser igual à força de saída dividida pela área de saída. Observe que nós temos a área aqui muito maior do que a área aqui. Aqui nós temos uma área bem pequena, a área de entrada, e aqui nós temos uma área de saída bem grande. Mas o que vai acontecer? A força aqui aplicada vai ser um valor e a força aqui vai ser outro valor. E observe o deslocamento. O deslocamento aqui de entrada foi grande e o deslocamento aqui de saída é bem pequeno. Então, fazendo alguns ajustes, nós podemos calcular qual é essa força de saída aqui, ou qual é a força de entrada. Por exemplo, vamos calcular a força de saída aqui. A força de saída vai ser igual, se eu pegar essa formulazinha aqui e isolar para a força de saída, o que vai acontecer? Esse A que está dividindo, ele vai vir aqui para cima multiplicando. Então eu ficaria, a força de saída é igual à área de saída dividido pela área de entrada vezes a força de entrada. Se o pistão de entrada for deslocado por uma distância dE, ou seja, uma distância pequena, o pistão de saída move-se para cima com a distância ds, um valor aqui um pouco menor. Aqui nós temos uma distância um pouco maior e aqui uma distância um pouco menor, de modo que o mesmo volume de líquido é deslocado pelos dois pistões, ou seja, o volume que eu desloquei aqui é o mesmo volume que foi deslocado aqui. E esse volume ele é o que? Ele é a área vezes o deslocamento. Então vai ser a área vezes esse deslocamento aqui na entrada, e na saída vai ser a área de saída vezes o deslocamento de saída. E assim eu posso escrever que esse deslocamento feito aqui na saída, organizando aqui as equações, eu posso dizer que ele vai ser a área de entrada dividido pela área de saída vezes a distância de entrada. Então, eu posso calcular o trabalho realizado na saída. Então, vamos calcular esse trabalho. O trabalho é o que? A força vezes o deslocamento. Então, eu vou utilizar o seguinte, o trabalho, utilizando a letra W, o trabalho vai ser igual à força de saída vezes o deslocamento de saída. No slide anterior, nós calculamos qual seria essa força de saída. A força de saída vai ser a área de saída dividido pela área de entrada vezes a força de entrada. E agora há pouco nós calculamos quem é essa distância S aqui. A distância S
S é a área de entrada dividida pela área de saída vezes a distância de entrada. Então, cortamos a área de entrada com a área de entrada e aqui sobra 1. Cortamos a área de saída com a área de saída e aqui sobra 1. E no final nós temos 1 vezes a força de entrada vezes 1 vezes a distância de entrada. Ou seja, nós concluímos que o trabalho realizado foi a força de saída vezes a distância de saída, que é a mesma coisa que a força de entrada vezes a distância de entrada. Ou seja, o trabalho realizado pelo pistão de entrada pela força aplicada é igual ao trabalho realizado pelo pistão de saída ao levantar a carga sobre ele. Ou seja, o trabalho que essa força F de entrada realiza é o mesmo trabalho que essa força F de saída realiza. Vamos a um exemplo utilizando esse princípio de Pascal. A figura abaixo mostra o princípio de funcionamento de um elevador hidráulico, formado por um sistema de vasos comunicantes contendo um fluido incompressível no seu interior. Considere que a aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que as áreas das seções transversais do pistão 1 e 2 são respectivamente a do pistão 1, a área é de 0,2 metros quadrados, e do pistão 2, a área 2 é igual a 1 metro quadrado. Qual será o módulo da força F1 necessária para erguer o peso equivalente de uma carga de massa igual a 100 kg? Então, eu quero saber qual é a força que eu devo exercer para levantar essa massa aqui, que é de 100 kg. Primeiro, eu tenho que saber qual é essa força aqui, F2. Mas essa força F2 vai ser bem simples de calcular. Vocês vão ver aqui, eu tenho a massa, então o peso aqui exercido é a força peso, que é a massa vezes a aceleração gravitacional. Vejamos a solução. Então, nós temos aqui a solução. Quais foram os dados na questão? A gravidade, que era 9,8 metros por segundo ao quadrado. A área 1, que foi 0,2 metros quadrados, e a área 2 com 1 metro quadrado. Nós não conhecemos qual é a força 1 e é ela que nós queremos calcular, e foi dado a massa de 100 kg. Pela seguinte expressão que já foi mostrada anteriormente, a pressão de entrada é igual à pressão de saída, ou seja, a força de entrada dividido pela área de entrada é igual à força de saída dividido pela área de saída. Então, como eu quero, vamos dizer assim, essa força de entrada, então eu teria o quê? Vou chamar ela de F1. F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Então, esse A1 aqui, ele passa aqui para cima, multiplicando. Nós teríamos algo parecido com o que temos aqui agora. F1 é igual a F2 vezes A1 dividido por A2. Mas nós não encontramos quem é esse F2, mas eu já falei que F2 é a força peso, que nada mais é do que a massa vezes a gravidade. Então, aqui eu vou ter massa vezes a gravidade vezes a área 1 dividido pela área 2. Então, agora eu vou substituir esses valores, ou seja, a massa é 100 kg, a gravidade é 9,8 e a área é 0,2 metros quadrados. E embaixo eu tenho a área 2, que é de 1 metro quadrado. Então, fazendo aqui a multiplicação, 100 vezes 9,8 vezes 0,2, isso dá 196 newton. E dividido por 1 continua sendo 196 newton. Agora falaremos sobre o princípio de Arquimedes. Para isso, consideremos um objeto que se encontra em equilíbrio na água. Quando nós falamos que ele se encontra em equilíbrio, é porque as forças que estão atuando sobre ele, se somadas, vai dar um valor zero. Ou seja, a força resultante é zero. Existem várias forças atuando sobre ele, é claro, mas a soma delas dá zero. Então, nesse caso, esse objeto, como não tem força nenhuma atuando sobre ele, ele nem afunda e nem sobe. Então, ele está em equilíbrio estático. Mas se observarmos as forças que atuam sobre ele, nós sabemos que tem uma força gravitacional para baixo, e essa força gravitacional ela deve ser equilibrada por uma força resultante para cima, que deve ser exercida pela água. Então, aqui nós vamos ter uma força da gravidade e nós vamos ter uma força para cima que vai equilibrar essa força da gravidade, fazendo com que o objeto não afunde. Essa força vamos chamar de força de empuxo. Essa força resultante para cima é uma força chamada de empuxo, que vamos chamar de Fe. Ela é resultante do aumento da pressão com a profundidade. Vimos isso já lá na lei de Stevens, que a pressão vai aumentando com a profundidade quando nós temos um líquido. E mesmo quando nós temos não só um líquido, mas como nós temos um fluido qualquer. Por exemplo, sabemos que a pressão aqui no Acre, a pressão atmosférica, é diferente da pressão lá de La Paz. Porque, vamos dizer assim, aqui nós estamos mais baixo. Então nós temos uma quantidade de ar acima da nossa cabeça muito maior. Ou seja, vamos pensar assim, aqui é mais profundo do que lá em La Paz, que é um pouco mais alto. Então, por esse raciocínio, nós sabemos que a diferença de pressão entre um ponto mais baixo e o ponto mais alto, ou seja, P2 menos P1, vai ser ρGH, onde ρ é a densidade ou massa específica vezes a gravidade vezes a altura. Então, como essa força é devida à diferença de pressão entre esses pontos, então eu poderia dizer que
essa força de empuxo, ela deve ser o quê? A pressão 2 vezes a área, isso aqui é uma expressão de força, menos a pressão 1 vezes a área. Mas nós sabemos que P2 menos P1 é ρgh, então eu posso substituir tudo isso aqui, ou seja, que eu teria P1 menos P2 é igual a ρgh vezes a área. Logo, eu posso dizer que a força de empuxo é igual a ρgh vezes a área. Porém, eu ainda posso fazer algumas considerações matemáticas, onde eu posso dizer que o volume é a altura vezes a área e que a massa é o volume vezes a densidade. Então, fazendo essa observação, nós chegaríamos o quê? Que a força de empuxo é igual a massa vezes a gravidade. Ou seja, a massa vezes a gravidade é a própria força-peso. Ou, nesse caso, isso seria a menos a força-peso da porção do fluido que foi deslocado. Porque nós estamos dizendo o seguinte, que a força de empuxo é igual a massa do fluido deslocado vezes a gravidade. Ou seja, a massa vezes a gravidade é a força-peso. E nesse caso, a força-peso do fluido deslocado. E é assim que nós podemos calcular qual é a força de empuxo. Aqui, para ficar mais claro para vocês essa equação, como a gente obteve ela daqui, vejam que V, o volume, é a altura vezes a área. Ou seja, eu vou substituir esse H vezes A por V. Mas ainda nós não conseguimos chegar no que está aqui, certo? Então aqui eu tenho ρ, G, agora V. Mas observe que V vezes ρ, que nós temos aqui V e ρ. V vezes ρ é a massa. Então eu vou substituir o V que nós tínhamos aqui e o ρ pela massa. Então agora nós temos gravidade e massa, ou massa e gravidade. Então nós concluímos que a força de empuxo é a massa vezes a gravidade. Mas que massa? A massa do fluido deslocado. Ou seja, nós temos um objeto que está dentro desse líquido ou dentro desse fluido e ele vai deslocar uma massa. E nós vamos saber exatamente qual é a força de empuxo mediante a massa que ele deslocou. Vejamos exemplos com a pedra e com a madeira. Quando você joga uma pedra dentro d'água, vai surgir o que? A força de empuxo e uma força gravitacional atuando sobre essa pedra. Mas nesse caso, como a força resultante é para baixo, a pedra é acelerada para baixo. Ou seja, essa pedra vai deslocar uma certa quantidade de água e vai surgir uma certa força de empuxo e vai surgir uma força gravitacional. Só que a força gravitacional aqui é muito maior do que a força de empuxo, então essa pedra vai descer. Já se você pegasse um pedaço de madeira e mergulhasse na água, o que vai acontecer? Essa madeira vai deslocar uma certa quantidade de água, vai haver uma força de empuxo para cima e uma força gravitacional para baixo. Só que nesse caso, a madeira vai ter uma grande força de empuxo e essa força de empuxo é maior do que a força gravitacional. Então o que vai acontecer? A madeira vai boiar, vai subir, então ela vai ser acelerada para cima. Então o princípio de Arquimedes ele diz o seguinte: um corpo total ou parcialmente imerso no fluido sofre a ação de uma força de módulo igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo e que aponta sempre para cima. E aí nós temos, devido a essa força de empuxo, nós podemos ter o caso da flutuação. A flutuação, um exemplo, quando o bloco de madeira flutua em um líquido, o módulo do empuxo sobre o corpo é igual ao módulo da força gravitacional sobre o corpo, ou seja, a força gravitacional é igual à força de empuxo, ou a força de empuxo é igual à força gravitacional. Nesse caso, vamos ter a flutuação. Portanto, quando um corpo flutua em um fluido, o módulo da força gravitacional sobre o corpo é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Outra coisa que pode acontecer é o peso aparente. Quando pesamos um bloco numa balança, obtemos a massa exata do objeto. No entanto, se fizermos isso submerso na água, o empuxo para cima faz com que essa leitura diminua. Essa leitura é então o peso aparente. Observem aqui, nós temos um dinamômetro, uma balança que nós chamamos de dinamômetro. Observem o que acontece com essa balança, o peso que ela vai marcar nessa primeira situação. Observe que essa mola desce totalmente e aí quando eu coloco esse objeto dentro de um líquido, o que vai acontecer? Esse objeto não vai descer totalmente porque vai ter uma força o empurrando para cima e a leitura que vai ser realizada aqui vai dizer que esse peso é bem menor do que ele aparenta. E na realidade é isso que acontece mesmo. Quem já teve a experiência de carregar alguma coisa dentro d'água vai achar aquela coisa muito mais leve do que quando ela está fora d'água. Isso porque vai ter uma força de empuxo que vai lhe ajudar a você também levantar aquele peso que parecia muito mais pesado. E nesse caso, você está levantando apenas o peso aparente, não o peso real. O peso aparente ele vai estar relacionado com o peso real e com o empuxo. Então, o peso aparente ele é igual ao peso real menos o módulo do empuxo. Então, nós podemos escrever que esse peso aparente é o peso real
real menos o empuxo. Logo, o corpo que flutua tem peso aparente igual a zero. De fato, vamos pensar assim, se você pegar um balão que está flutuando, qual o peso desse balão? É zero. Então, quando você está no fluido a força aplicada deve exceder apenas o peso aparente, já que o empuxo para cima ajudaria a levantar o corpo. Vamos a exemplos do princípio de Arquimedes. Um objeto com massa de 10 kg e volume de 0,002 metros cúbicos é colocado totalmente dentro da água. A densidade da água aqui vai ser considerada como sendo 1000 kg por metro cúbico. E aí nós temos as seguintes perguntas. Letra A, qual é o valor do peso do objeto? Letra B, qual é a intensidade da força de empuxo que a água exerce no objeto? Letra C, qual o valor do peso aparente do objeto? E letra D, desprezando o atrito com a água, determine a aceleração do objeto. Então vamos à solução. A primeira questão é qual o peso do objeto? A força-peso do objeto é a massa vezes a gravidade. Então a massa é de 10 kg e a gravidade de 9,8 metros por segundo, fazendo 10 vezes 9,8, eu vou ter 98 newton. A segunda questão, queria saber qual é a força de empuxo. Então a força de empuxo vai ser, como vimos lá atrás, a massa deslocada vezes a gravidade. Nesse caso, a massa deslocada eu não tenho, mas eu tenho como encontrar. A massa vimos que é a densidade vezes o volume. E nesse caso, a densidade é da água e o volume é o volume do objeto. Então esse objeto ele vai deslocar um volume de 0,002 metros cúbicos e a densidade da água tem, como foi dito lá, 1000 kg metro cúbico. Então vou ter a densidade vezes o volume vezes a gravidade. Fazendo toda essa multiplicação, eu encontro um valor de 19,6 newton. Então essa foi a força de empuxo realizada nesse objeto. E aí pergunta-se qual é o peso aparente desse objeto. O peso aparente nós podemos calcular como sendo a força peso normal, peso real, menos a força de empuxo. Então nós calculamos na letra A força peso e na letra B a força de empuxo. Então vamos ter o peso aparente é a força peso, que é 98 newton, menos a força de empuxo, que foi 19,6 newton. Fazendo essa subtração, nós vamos encontrar que o peso aparente é de 78,4 newton, ou seja, houve sim uma diminuição desse peso quando ele estava imerso nesse líquido. E por último, pergunta qual é a força resultante, ou aceleração que esse objeto ele vai sofrer. Nesse caso, se observarmos aqui, nós temos a força peso e nós temos a força de empuxo. A força peso, observem, é muito maior do que a força de empuxo. Então esse objeto ele já vai afundar. Se esse objeto vai ficar afundando, sim, vai ter uma aceleração, fazendo ele descer para baixo. Então o que eu quero saber é qual é essa aceleração. A aceleração eu posso obter pela força resultante. E nesse caso, quem é a força resultante? A força resultante vai ser exatamente o peso aparente. Por quê? A força resultante vai ser a soma da força peso mais a força de empuxo. Uma é para baixo, outra é para cima. Então a resultante vai ser de 78,4 newton, ou seja, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E nesse caso, essa força resultante é o próprio peso aparente. Então eu posso reescrever como o seguinte: a aceleração vai ser a força resultante, que é o peso aparente, dividido pela massa. Então a aceleração vai ser 78,4 newton dividido para 10 kg. Ou seja, a aceleração, fazendo essa divisão, vai ser 7,8 metros por segundo. E nesse caso, esse objeto vai afundar, pois nós sabemos que a força peso é maior do que a força de empuxo. Como está escrito aqui, a força peso é maior do que a força de empuxo, então esse objeto vai afundar. Se fosse o contrário, esse objeto iria subir e flutuar. E assim chegamos ao fim de mais uma aula. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.